tomando sufoco do Maringá, do Mirassol, do Santos, do Grêmio. Agora o time está desajustado, desarrumou completamente, virou um nada, o Atlético é um nada. Arame liso, desgraçado, muda o jeito de jogar, Cuca. E outra coisa, esse time precisa jogar mais. Esse time precisa jogar mais. A parte da diretoria do Atlético, incompetente ao extremo mesmo, fez um trabalho medíocre de planejamento na temporada. Fala, massa atleticana, saudações alvinegras. Temos aqui um corte para falar do nosso galão da massa. Quero deixar aqui os créditos ao programa Os Donos da Bola, TV Band Minas, link na descrição. Vamos conferir que os comentaristas falaram da atual situação do Galo e da partida de ontem, onde o Galo quase saiu com resultado aí negativo. Poderia ter muito bem o árbitro ter marcado aquele penal ali no puxão de camisa do Coelho, mas o Galo se safou aí de um vexame ainda maior, não é mesmo? Mas agora vamos conferir então, antes convidando a você que é torcedor do Galo, que ainda não se inscreveu, confira aqui abaixo, tem um botão de inscrever-se. Às vezes você recebe nossos vídeos aí e nem sabe que você não é inscrito no canal. Inscreva-se, deixa o like e vamos pro vídeo. Sabe aquele negócio que a gente fica assim, eu não vou falar de elenco mais não. Lá no meu Instagram, no final de semana, eu falei, eu não falo de elenco mais, mas você acaba tendo que falar. Isso vale pro Cuca, não vou falar de elenco, mas ele acaba falando e vale para nós. Sobre o elenco do Atlético eu não falo mais mesmo, porque já está escancarado que o elenco tem seríssimos problemas. Quando você num setor, você não tem jogadores fora do setor, você já vê que é um grande problema. Então, a parte da diretoria do Atlético, incompetente ao extremo mesmo, fez um trabalho medíocre de planejamento na temporada, contando com a aquiescência do diretor, que é o Vitor. Isso aí a gente já falou, está escancarado. Quando o Cuca vem, para o Cuca nada é novidade no Atlético, nada. O Cuca conhece o clube de cabo a rabo, é o maior treinador da história do Atlético e dificilmente alguém vai superar. Eu até acho que na nossa geração nós não vamos ver alguém que vai superar o Cuca. Ponto. Agora, não dá mais para o próprio Cuca ficar dando desculpa jogo a jogo de que ui, não sei o quê, nos números, nós tivemos força para buscar o empate. Ano passado foram 215 empates e por isso na segunda rodada o time lutou contra o rebaixamento. Na última rodada. Lutou contra o rebaixamento. Então, 2 gols no jogo você tem que fazer 3 para ganhar. Não tem jeito. E outra coisa, esse time precisa jogar mais. Esse time precisa jogar mais. Com Alonso ou Vitor Hugo, com Igor Rabelo ou Rômulo, não, com o Ianco não tem erro, né? Com Natanael, que aliás virou um panda também, ou Saravia, com Caio, com Arana ou com Rubens pela esquerda, ou pelo meio com Franco, com Vera, com Rubens, não interessa. Ou com Patrick da base, que veio do Palmeiras, da base não, que Patrick veio do Palmeiras, jovem Patrick, o Scarpa, o Coelho, o Rony, o Hulk, o Igor Gomes. Sabe por que o Igor Gomes joga muito? Esbarra na limitação técnica, mas ele se entrega dentro de campo, cara. Ele tenta, aí esbarra na questão técnica mesmo. Aí eu fiz uma pergunta pro Elton que eu vou fazer aqui, sem querer ser o escova do programa. Por que o Lianco hoje é indispensável no time? Porque ele ganha duelos, porque ele tem uma raça, uma entrega desgraçada e é bom jogador. Por que o Rubens hoje, pro Cuca, é indispensável no time? Porque ele é dos maiores ladrões de bola do Atlético. Porque ele é dos jogadores que mais desarmam no Atlético. Então ele entrega dentro de campo. O Franco se tornou volante porque é um exímio jogador nem da posição ele é, mas ele é um cara que entrega dentro de campo. O Igor Gomes, que é limitado tecnicamente, é a mesma coisa. Então nós estamos falando só de 4 no elenco, gente. Me ajuda aí. Aí eu vou acrescentar o Rony, que é incansável, o Coelho, que é a única válvula de escape, e o Hulk, desculpa, não vou cobrar do Hulk que ele fique dando carrinho lá no campo de defesa, não, porque quando a bola chega para ele resolve. Então que o time corra por ele, mas que o time todo corra. Agora o time está desajustado, desarrumou completamente, virou um nada, o Atlético é um nada. Arame liso, desgraçado, muda o jeito de jogar, Cuca. Fecha a casinha, irmão. Vamos jogar no contra-ataque, não tem jeito, muda. Por que o Léo Jardim lá no Cruzeiro mudou? E mudou muito, radicalmente. Pôs graúdo no banco e bancou o time dele. O time dele tá dando resposta. Pode até perder, mas o time tá dando resposta, correndo, se dedicando, se entregando. Ninguém se entrega mais para você, Cuca, dentro de campo. Não se entrega. Os caras não estão correndo por você e o pior, não corre por você, não corre pela instituição. Aí fica isso aí.
tomando sufoco do Maringá, do Mirassol, do Santos, do Grêmio. Não dá, ué. Aí vai ficar se esperando só, não, mas depois que vier a janela se contratar, aí vocês podem me cobrar. Não, nada disso. O elenco tem sérias limitações, mas não é para tão pouco futebol, não. Juro que eu não falo mais nada no programa. Eu falo quem quiser, o tempo que quiser, que eu não vou falar mais nada. Põe os lances na tela aí, por favor, Andrezão. Ô, HG, eu achei que alguém pudesse pegar a palavra, mas só para começar falando sobre esse jogo do Atlético, defensivamente o Atlético virou uma peneira, né? O Atlético não consegue parar já tá falando disso há absolutamente muito tempo, né? Desde o jogo contra o Grêmio eu falei, né? Eu fiz essa crítica. O Atlético não consegue marcar absolutamente ninguém. É jogo após jogo tomando gol. O time tem uns dados. São quantos jogos sofrendo 10 gols? 10 jogos, 10 gols? 10 jogos, 10 gols. Nos últimos 10 jogos, 10 gols. O Atlético defensivamente tem um buraco. E eu acho que o grande problema desse buraco do Atlético é o meio-campo. E aí, cara, quando eu falo que o meio-campo é o problema do Atlético, eu não consigo pensar em ninguém culpado além da diretoria. Eu acho que o Cuca tem responsabilidade, os jogadores têm responsabilidade, mas a diretoria do Atlético é mal culpada. O Atlético foi enfrentar ontem o Maringá com 2 volantes na lista de relacionados. O Atlético só tinha o Patrick e o Fausto Vera. E o Zé Felipe. Que é da base. Eu não sabia que o Zé Felipe era volante. Eu não conhecia o Zé Felipe. O Zé Felipe é que pegou a bola com a mão? Não, né? O índio. Aquele é o índio. É o índio, né? É. Tá. Então, assim, o Atlético não pode jogar uma partida com um atleta tapando buraco, quebrando galho para a posição. 2 jogadores, um deles não é utilizado, um deles o técnico não queria utilizar. E os 2 volantes que o Atlético tinha titulares estão machucados. Quem tem responsabilidade nisso? Diretoria. A diretoria do Atlético tem sido, desde 2021, incompetente ano após ano. Foi em 2022, foi em 2023, foi em 2024 e, obviamente, para surpresa de 0 pessoa, está sendo em 2025. O Atlético não tem um elenco minimamente decente para poder olhar para o Maringá e falar assim, cara, aqui nós vamos controlar o jogo, ganhar e boa. Mas não, o Atlético tem que ficar correndo atrás do marcador. E tem um técnico que eu honestamente não sei em que mundo ele está. Eu adoro o Cuca, sou um grande fã do Cuca. Mas ele saiu do jogo ontem dizendo que o Atlético está jogando bem. Ele saiu ontem de Maringá dizendo que o Atlético está jogando bem. Que jogo que ele viu, de onde ele estava. Tinha uma pilastra na frente dele ou ele estava no último andar da Arena MRV que tem o ponto cego e ele não consegue ver o jogo? Porque só pode. Não tem o menor cabimento. O Cuca saiu de ontem dizendo que o Atlético jogou bem. É um Thiago, absurdo. Boa tarde, Everton, Thiago, Valu. Boa tarde. Thiago Fernandes, Você demora Elton, 30 turma segundos de para dar casa. boa tarde, cara. É para Ah, poder não, esfriar não um pouco aguento isso não, o ânimo aqui, né? Boa tarde a e para todos, ser fala. educado a todo mundo aí. Só falta você defender o Atlético agora. Não. Eu vou concordar com o Thiago em alguns pontos e em outros não. O que você discorda? A culpa é da diretoria, concordo, mas eu acho que a gente não pode tirar a responsabilidade dos jogadores. Mas em que momento eu tirei? Eu disse que eles têm responsabilidade. Porque você falou que jogou, não teve um time para jogar. O time que o Atlético tinha ontem, se todo mundo jogasse o que sabe jogar, conseguiria vencer e deveria vencer o Maringá. Fazer pelo menos um jogo mais competitivo. Opa, pera aí então. Então eu vou ter que te interromper. Pode interromper. Se você está querendo cobrar dos jogadores, então você está assinando o que eu falei de que os caras não estão correndo pro Cuca. Eu acho que eles não sei se é pro Cuca, mas eu acho que é pro time. Pra instituição, Pra instituição, pra torcida. Eu acho que, olha, tem alguns pontos que a gente tem que levantar aqui. O Cuca coloca muito a questão dos números. Só que, o Cuca, desculpa com todo respeito, mas o campeonato ele não é só em cima de números, é em cima de resultados. O Atlético não está vencendo. A última vitória do Atlético fora de casa foi no dia 22 de fevereiro, na semifinal do Campeonato Mineiro contra o Tombense, na Arena do Jacaré 2-0. Depois foram 6 jogos fora de casa, foram 3 derrotas e 3 empates. Só que não foram para times que você pode falar assim que foram fortes, não. Perdeu para o Santos, perdeu para o Grêmio, está num momento horroroso. O Atlético ainda precisa dar uma satisfação ao seu torcedor. Mas com esse elenco não vai dar. Eu acho que com esse elenco dava para dar mais. Dá para eles renderem mais do que eles estão rendendo. Então tem que haver uma cobrança. A diretoria errou, concordo plenamente, está aí nítido. O elenco do Atlético não é o suficiente para ser um elenco competitivo nesse momento. Precisa de reforço. E vou tocar aqui numa ferida, tá? O Alonso, que já é titular do Atlético há muito tempo, não dá mais, senhores. Me desculpe, mas o Atlético precisa contratar urgente um xerifão para a zaga, para jogar ao lado do Lianco. Olha, a defesa do Atlético, você fala Panda, né? É uma defesa que hoje não é defesa só, é o meio de campo, que é todo o sistema defensivo. É muito aberto. O
time do Atlético ele não tem uma marcação muito frouxa. Gosto demais. Precisa de ter um... Agora, o que pode ser feito hoje? Eu acho que precisa de ter alguma coisa, alguma mudança tática, precisa de um elemento diferente para acontecer. Nem que seja você pegar o Patrick, que é o volante, e colocá-lo para jogar. Porque eu acho que pior que o Fausto Vera está apresentando não pode Peladeiro. ser. Não pode ser. O Fausto Vera ontem entrou em campo e brincou. Peladeiro. As pessoas, você falou que o Vitor Hugo chega, faz e joga. É claro, porque eu acho o Alonso superestimado, cara. Desde não sei se foi o Thiago que falou isso um dia desses aqui, o Nathan Silva era mais jogador que ele no ano do título. Muito mais. Só que não tinha grife. O Nathan Silva, Simplório, daqui de Minas Gerais, irmão do Erley e tal. Então, assim, panda total. Como é que você tem um zagueiro no seu time que é ruim na bola aérea defensiva, ruim na bola aérea ofensiva, que não tem velocidade, que não ganha duelo? Ué, então pega esse cara e põe de volante clássico ali, mete ele com a 5, assim, ó, gelzinho pra trás, cabelinho e tal, panda. Põe ele de volante clássico. Tem técnico que ovula por volante que joga com a perna canhota. Tem volante, aliás, zagueiro e volante, mas tem técnico que ovula quando é volante canhoto. Põe de volante, mas não é no Galo não, qualquer lugar. Então não dá pra ser assim, gente. Por que o Lianco chegou e conquistou? Por que o Rubens tem jogado? Por que o Alan Franco tem jogado? Falei isso aqui agora. Me ajuda aí. Que time de panda do cacete, arame liso, desde há muito tempo que eu falo isso aqui e tomo porrada por isso. E aí o Cuca vem com número, pô. Ah, não, porque que número, Cuca? Que número? Número ajuda a sustentar argumento de quem não tem nada além deles para explicar. Fala, meus queridos, o Galão tá precisando de reforço, não é mesmo? E com saída iminente de Dudu no Cruzeiro, temos aqui, meus queridos, uma notícia para trazer para vocês. Segundo o GE, com Atlético e Grêmio de olho, Cruzeiro e Dudu discutem rescisão de contrato. Multa rescisória do jogador gira em torno de 60 milhões. E aí, você gostaria de Dudu no Galo, mesmo sabendo aí de todos os problemas que ele possa vir aí a trazer para o elenco, para o Galo? Comenta aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Bom, vamos lá. O Cruzeiro tenta junto ao staff do atacante Dudu a redução de multa rescisória. O jogador, que tem contrato com o clube até o fim de dezembro de 2027, não está nos planos do clube, após falas polêmicas em relação conturbada com o treinador Leonardo Jardim. Dudu está fora do jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil, que ocorre na quinta-feira. Então já foi cortado do jogo, meus queridos. Neste momento, a multa rescisória do jogador gira por volta de 60 milhões. As partes tentam acordo para reduzir o valor a ser pago. André Cury, um empresário do atacante, está em Belo Horizonte para tratar do assunto. É isso aí. A rescisão de Dudu ainda não foi concretizada, mas tem movimentado o mercado. Alguns clubes interessados têm monitorado a situação do jogador. O Grêmio do técnico Mano Menezes, que tem Luiz Felipe Scolari como coordenador de futebol, acompanha os desdobramentos. O Atlético Arquival do Cruzeiro é outro interessado. Cuca, treinador do Galo, trabalhou com o Dudu anteriormente. Procurados, representantes do Galo disseram à reportagem que não comentam a respeito do jogador do rival. Cury afirma que ainda não foi procurado por clubes para tratar de uma possível transferência de Dudu. O clima entre Cruzeiro e Dudu começou a desandar depois da derrota para o Palestino no Chile pela Copa Sul-Americana, que foi aos microfones aí e soltou duras críticas ao treinador aí do Cruzeiro. É isso aí, meus amigos. Tá aqui, temos uma foto aqui, né, da época que o Dudu foi treinado pelo Cuca. E aí, meus queridos, eu quero saber a sua opinião. Vale a pena fazer aí, pagar o salário alto que o Dudu ganha, que deve girar por volta aí de 1,5 milhão, 2 pau por mês? É um valor muito alto. E é um jogador também, meus queridos, que não vem naquela fase, naquele prime do seu futebol, né? Já vem em decadência, saiu do Palmeiras com dificuldade de relacionamento aí com Leila, com Abel. Do Cruzeiro também não deu certo. Será que daria certo no Galo? Deixo para você opinar aqui nos comentários e me dizer
qual é a sua opinião sobre o assunto. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. O Galão agora descansa durante aí mais ou menos uma semana. Vamos ter o final de semana aí sem Galão da Massa, que o Galo agora só retorna a jogar na semana que vem. Vamos torcer para que os jogadores aí se encontrem dentro de campo e que o Galo tenha um melhor desempenho, porque tá difícil. O Galo vem empatando bastante e o desempenho do futebol que antes estava jogando muito bem e os resultados não estavam vindo, agora os resultados também continuam não vindo e o futebol tá a cada vez pior, meus amigos. Comenta, se inscreva, deixa o like, eu vou ficando por aqui e aqui é Galo.